Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Volta e meia eu saía com umas amigas ali do serviço pra beber alguma coisa, conversar. Eu era casada, mas meu marido confiava em mim, não brigava comigo quando eu fazia isso. Até porque eu sempre avisava, mandava fotos, compartilhava o local onde estava. Ele também saía de vez em quando com os amigos e também me avisava. Nesse ponto, sempre nos demos bem. Um entendia e respeitava o outro. Numa sexta-feira, lembro que as meninas me chamaram para tomar um chopp depois do serviço. Topei. Chegando lá, tinha uma amiga de uma das meninas esperando pela gente. Seu nome era Vivian. Conversa vai, conversa vem. Pelas netas fiquei sabendo de uma coisa a respeito dela que me deixou de queixo caído. Ela mantinha um perfil num site adulto e ganhava dinheiro vendendo fotos e vídeos com conteúdos sensuais. Ela garantiu que não transava com ninguém, não fazia programa, eram apenas fotos e vídeos sensuais, digamos assim. Falou aquilo pra gente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Agora, o que me deixou de cara foi quando ela falou o valor que costumava faturar por mês. Não sei se ela estava mentindo, querendo se engrandecer. Mas olha, eu inclusive perguntei, você está falando sério? Você ganha isso mesmo? Pior que ganha. Tem mês que dá um pouco mais, um pouco menos, mas é nessa faixa. Aliás, se eu resolvesse ir além, fazer programa também, ia ganhar muito mais. Que o que o pessoal me faz de convite, nossa. Olha, eu fiquei tão pensativa. Não vou mentir. Fiquei mesmo. Fui para casa com aquela história na cabeça. Meu Deus, se ela estivesse dizendo a verdade, em relação ao faturamento, Jesus, ganhava muito. Imagine. A gente se mata de trabalhar para ganhar uma mixaria no final do mês. E ela ganhava tudo aquilo só postando fotos. Tudo bem, né, querido? Eram fotos e vídeos, assim, especiais. Ela nua. Só que mesmo assim, achei um absurdo. Eu e o César estávamos casados já fazia 2 anos. A gente nunca teve, assim, uma situação financeira muito boa. Vivíamos parcelando dívida, pagando só o rotativo do cartão de crédito, sabe? Como a maioria das pessoas, né? Sempre gastando mais do que ganhava. Sempre dando um jeito, né? Para as coisas não desandarem de vez. E repito, não deu para evitar. Fiquei com aquilo na cabeça, principalmente quando lembrava da grana que ela falou que ganhava. Foi inevitável ficar me imaginando vendendo fotos minhas também na internet e ganhando aquele dinheirão todo que a Vivian ganhava, podendo comprar o que eu queria, pagar tudo à vista, não fazer dívida. Olha, mesmo que a gente negue, esse tipo de coisa mexe com a cabeça. E a verdade é que passou a mexer com a minha. Sabe o que eu fiz? Pedi o telefone daquela menina para minha colega. Despistei, claro. Falei que queria conversar com ela sobre outra coisa. Que eu queria mesmo era conseguir mais informações sobre o perfil que ela tinha e como montar um perfil meu, se fosse o caso. Liguei para a Vivi, marcamos de nos encontrar para tomar um café e olha, fui direto ao ponto. Quis saber como funcionava, o que eu precisaria fazer, se quisesse criar um perfil para mim também. Ela me passou tudo. Me contou como tinha começado, explicou que não era da noite para o dia, que eu ia ter um rendimento como o que ela tinha, por exemplo, que as coisas iam acontecendo assim devagar com o tempo. Quer saber?
Eu nem sabia ainda se teria coragem de fazer isso. Tinha vergonha. E, acima de tudo, medo de ser descoberta. Era o meu maior medo. Imagine, eu casado, sem contar que a minha família era da igreja. Na verdade, a princípio, pelo menos, eu não estava decidida. Eu queria só saber como funcionava. Fiquei curiosa. E olha, a verdade é uma só. Quanto mais o tempo passava, mais aquilo me consumia. Ficava martelando na minha cabeça. Eu pensava tanto nisso, que um dia cheguei a sonhar. Em resumo, demorou bastante tempo. Até que um dia, acabei tirando coragem, sei lá de onde, e criando um perfil para mim, naquele mesmo site em que a Vivian postava suas fotos e vídeos. Fui devagar, só para ver como era a engrenagem. Aproveitava os momentos em que estava sozinho ali em casa, para tirar fotos, fazer vídeos. E aos poucos, como a Vivian tinha me explicado, as coisas começaram a acontecer. Foi pingando um dinheiro aqui, outro ali, até que eu percebi que se levasse mais a sério, poderia mesmo começar a ganhar uma boa de uma grana. Agora eu fazia tudo isso morrendo de medo do César, de descobrir alguma coisa. Quer dizer, não precisava nem ser ele. Algum conhecido, ver o meu perfil, alguém da família, e tudo vir à tona. Imagine a situação. Todo mundo descobrindo que eu mantinha um perfil num site adulto, que postava fotos e vídeos sensuais para ganhar dinheiro. Olha, na minha família, seria um escândalo. E com certeza, seria o fim do meu casamento, até porque o César jamais aceitaria uma situação assim. Juro. A minha ideia inicial era juntar um dinheiro e depois parar. Excluir o perfil. E aí rezar para que nunca ninguém do meu círculo ficasse sabendo. Eu morria de medo. Mas também imaginava que era muito difícil alguém que me conhecesse ter uma conta naquele site. Convenhamos. Se isso acontecesse, alguém visse, seria muito azar da minha parte. De todo modo, como eu já disse, a minha ideia no começo era juntar uma grana e depois parar. Quem sabe até abrir o meu próprio negócio. Olha, minha cabeça fervilhava quando eu pensava nisso. Problema é que dinheiro é uma coisa, sabe, quanto mais você ganha, mais você quer. E a verdade é que aos poucos eu comecei a me deslumbrar. A gente pode até dizer que não, mas é verdade. E comigo não foi diferente. Comecei a me deslumbrar. Olha, teve um mês que caiu na minha conta o valor de 2 meses de trabalho. Meu trabalho habitual, CLT, 2 meses. E aquilo me fez pensar que eu poderia ganhar mais, muito mais. Tanto que acabei fazendo algo que eu não imaginava que ia ter coragem de fazer. Depois de pensar durante alguns dias, resolvi pedir a conta na empresa e passei a me dedicar exclusivamente ao meu perfil. Primeira dificuldade. O que eu ia dizer para o meu marido? Inventei. Claro, inventei. Então, César, a partir de segunda-feira, eu vou começar a fazer home office. Home office, ué? O que houve? Foi a empresa que... É, a empresa. Mas por que isso? Não sei. Falei que não sabia. Mas que para mim seria melhor. Porque assim não ia precisar levantar cedo, nem pegar ônibus, nem gastar dinheiro com almoço para despistar.
Falei também que eu não tinha sido a única funcionária, que outros também iam passar a trabalhar em casa. Ele fez uma cara assim meio desconfiado num primeiro momento, mas depois acho que acabou acreditando. Até porque hoje em dia não é tão anormal arranjar emprego no sistema home office, né? Depois da pandemia, teve lugares que gostaram da experiência. Eu mesma, na época dessa maldita doença, tinha feito home office. Enfim, as coisas começaram a mudar, mais do que já tinham mudado, depois que eu saí do serviço e passei a me dedicar apenas ao meu perfil. Aliás, até meu casamento melhorou. Porque eu acabava me excitando fazendo aquelas fotos e ficava esperando meu marido chegar em casa, toda cheia de amor para dar. Até ele notou a diferença, claro, e gostou. O dinheiro foi caindo na conta, não tanto quanto eu imaginava que fosse aumentar, mas continuou. E até para evitar que o César ficasse desconfiado, eu evitava de fazer assim gastos que pudesse chamar atenção. Compras acima do que eu estava habituado a fazer. Paguei as contas sem que ele desconfiasse de nada e deixei o resto numa poupança que eu abri. Numa outra conta que eu abri especificamente para guardar esse dinheiro. E como nunca nenhum conhecido ficou sabendo, eu acho que eu fui ganhando confiança. Porque quanto mais a gente faz uma coisa, mesmo que no começo tenha medo, mas quando a gente vai se safando, nada acontece, a confiança aumenta. E eu comecei a acreditar que jamais seria descoberto, mesmo que eu fizesse aquilo a vida toda. Olha, chegou num ponto que eu tinha certeza absoluta que nenhuma pessoa que me conhecia teria uma conta naquele site. Como a menina tinha me contado isso no primeiro dia, quando a gente se encontrou pela primeira vez, ela falou, né? Que recebia muito convite para programas. E realmente, comigo aconteceu a mesma coisa. Mas juro que eu nunca aceitei. Até porque jamais teria coragem. Uma coisa é tirar foto, né? Fazer vídeo. Outra coisa é ir pra cama com outra pessoa. Bom, não era a minha praia. Fui levando aquela minha vida dupla sem ninguém jamais desconfiar. Até que um dia, meu marido chegou em casa meio de cara fechada. Lembro que eu estava no sofá e ele parou na minha frente e ficou me encarando. Até que pelas tantas, juro que eu não fiquei assustado, pensei até que ele estivesse brincando. De repente ele falou: escuta, que raio de home office é esse que você anda fazendo, hein, Karina? Olha, mesmo sem saber o motivo da pergunta, já senti aquele frio na espinha. Devo ter ficado pálida. Sabe, fiquei assustada, claro. Ué, como assim, César? É um serviço normal. Eu faço aqui de casa o que fazia lá na empresa. Mas por quê? Por quê? Você é muito cara de pau mesmo, hein? Você achou o quê? Que eu nunca ia descobrir? Ele pegou o celular do bolso e me mostrou algumas fotos. Na verdade, prints. Não sei como não tive um ataque quando vi que era uma foto minha. Ou print de um vídeo, sei lá. E o pior é que não era a única imagem. Tinha várias. O que eu ia dizer, meu Deus? Fiquei sem palavras. Enquanto ele continuava me olhando com aquele olhar acusador. Num fio de voz, perguntei como que ele tinha conseguido aquilo. E ele falou que um amigo tinha lhe enviado pelo zap. Perguntei que amigo. E quando ele falou o nome, quase caí de costas, porque se tratava de um conhecido nosso.
que já tinha vindo jantar com a esposa ali em casa. Pensa nas coisas que eu tive de ouvir. Ele ficou indignado. Me chamou de nomes que eu prefiro não mencionar aqui. E ainda teve a coragem de perguntar: escuta, por acaso você também anda recebendo homem aqui em casa? Claro que não. De onde que você tirou essa ideia? Eu nunca fui pra cama com ninguém. Até explicar pra ele o que eu realmente fazia, ele não me deixava falar. Ficava falando em cima, me xingando, falando palavrão. Olha, eu nunca vi meu marido tão revoltado. Ele estava tão alterado que, juro, pensei que ele fosse me bater. Eu, inclusive, falei para ele, numa tentativa de atenuar a situação, que tinha pagado as nossas dívidas, que estava ganhando um bom dinheiro com aquelas fotos, estava inclusive guardando no banco. Só não tinha contado nada para ele, porque sabia que a sua reação seria exatamente aquela. O problema é que tudo que eu falava parece que tornava a minha situação ainda pior. No fim, ele acabou saindo para a rua de novo, de carro, e demorou para voltar. Fiquei um tempão ali sentada naquele sofá, me torturando pela desgraça que tinha acontecido. Tudo o que eu mais temia, e pelo jeito, seria o fim do meu casamento. Conhecendo meu marido como eu conhecia, ele jamais iria aceitar, mas nunca. E meu medo que ele contasse a história para toda a nossa família, até para justificar, né, o fato de estar separando de mim. Ele demorou para voltar, e mesmo depois que voltou, ficou um tempão dentro do carro, com certeza pensando em toda aquela... Olha, pelas tantas, meu coração pulou porque ele tocou no trinco da porta, entrou, ficou parado ali na porta me olhando. Podia ser impressão minha, mas parecia mais calmo, pelo menos um pouco. Como também parecia estar querendo me dizer alguma coisa. Não falei nada. Fiquei só esperando pelo momento em que ele fosse me expulsar de casa. Até que ele me fez aquela pergunta: quanto é mesmo que você diz que está faturando por mês, com essa porcaria de... Falei o valor aproximado. Ele franziu a testa. Eu ali esperando. Fez uma cara, ficou um tempão em silêncio. Sei lá, não sei se ele queria me perguntar mais alguma coisa, ou estava pensando, maquinando algo. Até que, para minha surpresa, ele falou: até que uma boa grana, né? E vem cá, essa história que você só posta vídeo, foto, fala pra mim, mas olha aqui na minha cara. Você nunca aceitou proposta de ninguém? Nunca foi pra cama com homem nenhum? Claro que não. Eu jamais seria capaz. Eu não sou garoto de programa. Você me acusou de tanta coisa, mas você está sendo injusto. Ele falou que tinha saído para esfriar a cabeça e que tinha pensado. Aí acrescentou: para minha surpresa, e mais do que isso, pro meu espanto, era uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Bom, se você estiver ganhando realmente toda essa grana aí, acho que, sei lá, pode continuar. Você está falando sério? Tá brincando comigo? Não, tô brincando, falei. Mas
Você não vai brigar comigo, contar? Só que tem uma condição. Eu também vou sair do meu emprego e a gente vai viver só disso. Se você tá ganhando essa grana toda aí, não tem pra que eu continuar me matando de tanto trabalhar, né? Posso dar uma olhada aí nessa conta que você abriu? Olha, eu nunca tinha ficado tão aparvalhada em toda a minha vida. Estava tão aliviada quando percebi que ele estava falando sério, por saber que ele concordava. Eu nem analisei friamente a situação. Sabe aquele alívio assim, aquele peso que sai de cima dos seus ombros? Mostrei para ele, ele pediu. Mostrei o perfil, a conta, todo o material que eu já tinha produzido. Eu senti que ele estava nervoso. Sabe, até tentou mostrar naturalidade, mas no fim manteve a palavra. Depois falou que a partir daquele momento seríamos, além de marido e mulher, seríamos sócios. E repito, até por estar aliviada, eu só concordei, sem analisar friamente a situação. Quer saber? Fizemos até amor depois. E ele acabou saindo do serviço mesmo. Pegou um pouco do dinheiro que eu tinha na conta, foi numa loja, trocou o celular e comprou até roupa e sapato. Em resumo, com o passar do tempo, continuei me dedicando ao perfil, até porque agora ele sabia e avalizava. E ele passou a viver do dinheiro que eu ganhava com isso. Tive até de botar um freio nele, porque coisa que ele nunca fez, que foi gastar muito dinheiro, até porque não tinha, né? Ele começou a fazer. Era visto que ia chegar uma hora que a gente ia começar a se desentender por causa disso. Para começar, não achei certo ele sair do serviço. Passou o dia todo em casa sem fazer nada. Como se, sei lá, estivesse me vigiando. Sem contar que seu passatempo preferido era gastar o dinheiro que eu ganhava. E aí a gente começou a bater de frente, a se desentender cada dia mais. Até que se tornou insustentável. Chegou uma hora que não tinha mais clima para convivência. Sem contar que sempre que a gente brigava, e olha, isso eu não pensei, não imaginei lá no começo, mas sempre quando a gente discutia, ele me chamava de vadia e ficava fazendo ameaça velada. Olha, quando eu me dei conta do que é que ele estava fazendo, eu senti um frio na boca do estômago, porque quero ver só o que a tua mãe e teu pai vão dizer quando souber o que você faz. Imagine como que eu me senti na primeira vez que ele falou isso. Na verdade, ele estava me ameaçando. Comecei a reclamar porque ele gastava praticamente todo o dinheiro que eu ganhava. Aí ele apelou para isso, para ameaça. Chegou num ponto que não tinha mais como conviver ali debaixo do mesmo teto. E quando comecei a falar em separação, como eu já imaginava, ele não aceitou. E deixou bem claro que se eu insistisse com a ideia de separação, ele iria botar a boca no mundo, contar para minha família, meus amigos, pessoal da igreja, todo mundo, que eu fazia para ganhar dinheiro. E olha, não vou mentir. Sempre fui uma pessoa que, assim, muito sensível e muito medrosa em relação ao julgamento dos outros. Comecei a pensar do que diria minha mãe, né? O que ele falou? Meu pai, o pessoal da igreja, Jesus Cristo. Eu teria de mudar de cidade, de planeta. Só de pensar que minha família pudesse descobrir o que eu fazia.
eu ficava apavorada. E por conta disso, me sinto de mãos amarradas. Me tornei, na verdade, uma refém desse homem. Ele me tem nas mãos com suas ameaças, chantagem, e o pior é que eu tenho certeza que se eu mandar embora de casa, ou então eu tomar meu rumo, ele realmente vai cumprir a ameaça. Vai correndo contar tudo que sabe para minha família, para todo mundo. Olha, eu sempre achei que ele me amava. Mas sabe que hoje eu me pergunto, será que ele me ama mesmo? Ou me amou um dia? Será que ele faz isso porque não quer me perder? Ou não quer perder a boa vida que tem, baseado no dinheiro que eu ganho? Agora, o problema é que não sei se um dia eu vou ter coragem para pagar para ver. Não sei o que faço, tem horas que eu... Sabe, tanta coisa passa pela minha cabeça. Quero me livrar desse tormento, mas tenho medo de acabar arranjando problema ainda maior. Onde eu fui me meter? É a pergunta que eu me faço dia e noite sem parar. Mesmo que eu exclua o perfil, pare com tudo. Ele tem provas. Sabe, tirou print de tudo. Aquele celular dele deve estar abarrotado de fotos e vídeos meus. Eu sei que eu errei, mas, sei lá, não era para ele agir desse modo, me fazer de refém. Sabe que um dia, bem lá atrás, cheguei a pensar que ele fosse o amor da minha vida, que ele fosse o companheiro que eu tanto sonhei. Só que hoje não sei, viu? Quer dizer, não sei, né? Porque tá mais do que na cara de que não é o homem que eu tanto sonhei. Não é o companheiro que eu esperava. Porque ele se tornou, isso sim, o maior tormento da minha vida.